Antes de iniciar, quero fazer uma pergunta para você. Quem é o Messias? Ele já veio, virá ou não virá? E quem pode ser o Messias? Deixe nos comentários que eu quero saber sua opinião. Desde o tempo dos romanos, o povo judeu tem esperado pelo Messias. Mas o que é preciso para que seja reconhecido como o Mashiach? Segundo o judaísmo tradicional ortodoxo, Jesus de Nazaré não cumpriu para com os requisitos do verdadeiro Messias. Na revolta de Bar Korba, inúmeras autoridades religiosas judaicas, no ano de 132 da Era Comum, o rotularam como o legítimo Messias. Rabinos contemporâneos o proclamaram como Messias que libertaria Israel do jugo romano. Não obstante, morreram milhares de seguidores, ocasionando assim a extinção definitiva dos judeus em Jerusalém e seus arredores, de modo que o próprio Bar Korba acaba morrendo, frustrando toda a expectativa colocada sobre ele. Shabtai Zvi, sua inspiração remonta ao fato histórico ocorrido na Palestina do século XVII, protagonizado por Shabtai Zvi, proclamado Messias por seu profeta Natan de Gaza. Após empolgar comunidades judaicas de todo o mundo, inclusive Polônia e Holanda, Shabtai, colocado pelo sultão do Império Otomano ante a alternativa de decapitação, converteu-se ao Islã, para a grande decepção de seus seguidores. Na verdade, um pequeno grupo destes manteve-se fiel, acreditando que a conversão fazia parte do plano de implementação da era messiânica. O Rab Lubavitch tem a 95ª geração do rei Davi e para o movimento Rabad, ele é o Messias, pois suas instruções estão nas cartas deixadas pelo rabino e, segundo seus seguidores que crescem assustadoramente, ele era de uma inteligência sobrenatural exatamente como requerida pelas escrituras. Jared Kushner, genro do ex-presidente Donald Trump, está sempre em evidência pelas suas articulações políticas e descendência judaica, mas totalmente desfocado das aspirações messiânicas judaicas. O pastor e professor Vilmar Meyer nos dá uma pista deste Messias, esperado pelos judeus, e de acordo com o livro de Daniel e Apocalipse, ele virá com a característica dos 4 impérios e seus reis magnos, começando pelo Império Romano e sua fúria, estrategista como Alexandre o Grande, que em 100 anos conquistou o mundo bíblico impondo sua cultura, virá no ímpeto e na força do império, Medo-Persa, fazendo alianças com Israel e o mundo, e com autoridade e poder representando o Império Babilônico. Há 2 anos atrás, um judeu chamou a atenção, pois viralizou na internet afirmando que ele era o Messias esperado por Israel. Após este tempo, muita coisa aconteceu. E se de fato dissesse para você que rabino judeu, que afirma ser o Messias e que realizou alguns dos milagres mais incríveis e inacreditáveis que você já viu, mas você pode falar, você está louco. Bom, vou lhe apresentar fatos que farão você questionar o que sabe sobre esse homem e seu movimento. É uma história impressionante, chocante e que fará você voar no tempo e que está acontecendo em nossos dias. Então você preste atenção no que vou dizer sobre o Messias que os judeus esperam. Um homem diz ser o Messias judeu e conhecido como Rav Shlomo Yehuda ben David, ou simplesmente Yanuka, que significa criança prodígio em hebraico. Ele é um rabino de 40 anos que mora em Jerusalém e que tem uma grande e leal séquito de milhares de judeus que acreditam que ele é o ungido enviado por Deus para redimir Israel. Mas ele também é uma figura controversa e misteriosa, que é acusado de ser um falso profeta, uma fraude e até mesmo o anticristo por seus oponentes e céticos, mas por que tantas pessoas acreditam que ele é o Messias e que tipo de milagres ele realizou para provar essa afirmação? De acordo com seus discípulos e testemunhas oculares, ele realizou pelo menos 6 milagres que desafiaram toda a lógica de toda a ciência. E aqui estão alguns dos mais incríveis.
Ele curou um jovem que tinha câncer terminal e, de acordo com um vídeo que se tornou viral nos meios judaicos nas redes sociais. Ele visitou o hospital onde uma menina de 12 anos chamada Sara estava morrendo de leucemia. Ele então orou por ela e tocou na sua cabeça e depois disse aos pais que ela estava curada, e no dia seguinte os médicos confirmaram que o câncer havia desaparecido. Ele ressuscitou uma mulher que estava enterrada há 3 dias e que, de acordo com uma reportagem de Jerusalém Post, ele compareceu ao funeral de um homem morto de 35 anos chamado David, que morreu de ataque cardíaco, e ele pediu à família que abrisse o caixão e o deixasse ver o corpo colocando a mão no seu peito. Disse ao corpo: David, filho de Abraão, levante-se. Ele abriu os olhos e voltou à vida. Todos ficaram impactados pelo que acabaram de presenciar. Ele multiplicou alimentos e vinho para milhares de pessoas. E, de acordo com um de seus discípulos, ele organizou um banquete para seus seguidores em um salão em Tel Aviv. Ele tinha em suas mãos 5 pães e 2 garrafas de vinho, mas ele os explodiu e distribuiu entre a multidão, e todos comeram e beberam, e ainda sobrou 12 cestos de pães, segundo testemunhas. Acredite ou não, ele caminhou sobre as águas do mar da Galileia, desafiando céticos e religiosos, e ainda aqueles que o procuram. Ele revela seu passado, presente e futuro, e também todos os mistérios da Torá, Talmud ou qualquer outra fonte de sabedoria judaica. Seus discípulos dizem que ele construirá o 3º templo de Jerusalém ao lado da Cúpula da Rocha e reunirá os exilados de Israel pelo mundo, e esses são alguns dos objetivos de Reb Shlomo Yehuda ben David. Tudo isso é uma fake news? Um falso Messias como muitos que aparecerão na história? Então eu lhe pergunto, seria esse mais um dos falsos profetas, refazendo uma história já contada há 2000 anos atrás? Como será o Jesus que os judeus esperam para que se cumpram os sinais para a redenção do povo judeu e da humanidade? Podemos enumerar acontecimentos imprescindíveis para a realização dos eventos escatológicos. Não obstante, vejam a seguir. 1. Todos os judeus retornaram à Terra Santa. 2. Fará com que os judeus pelo mundo cumpram os mandamentos divinos, pois ele mesmo os cumprirá em sua integralidade, com devoção e de uma inteligência sobrenatural. 3. Ele construirá o Templo de Jerusalém e voltará ao sistema sacrificial a Deus. 4. Ele instituirá a paz mundial e não haverá mais guerras ou desavenças, e reinará em Jerusalém para o mundo. 5. Ele deverá ser descendente do rei David. Com sua chegada, não haverá mais ódio, ganância, vingança ou conflitos. 6. E segundo o judaísmo tradicional, poderá ou não fazer milagres. 7. Ele necessariamente não precisará nascer em Belém, como atestam algumas linhas teológicas. Estas seriam, em suma, as especificações requeridas que o Messias deverá ter para que os judeus o reconheçam como legítimo Messias. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, curta e comente, e Shalom.